Eu sou Carlos Monteiro. E acredite, não estou exagerando quando digo que minha vida não tem nada de glamour. Não sou nenhum herói de cinema, daqueles que aparecem na telona enfrentando monstros com armas brilhantes e frases de efeito. Minha vida é muito mais crua, muito mais sombria. Se você acha que estou aqui para contar uma história cheia de ação e efeitos especiais, está redondamente enganado. O que eu vivo é algo que corrói a alma. E honestamente, se pudesse voltar no tempo, eu teria escolhido outra vida. A cada lua cheia, sinto um peso no peito. Não é apenas o medo do que vou enfrentar, mas a certeza de que, de novo, terei que olhar nos olhos de uma criatura que deveria existir só em pesadelos. Aqueles olhos brilhantes, famintos, e as garras, afiadas o bastante para dilacerar carne em segundos. Mas antes de entrar nesses detalhes, vou te contar como tudo começou, porque talvez, só assim, você entenda por que eu sigo com essa maldita missão. Tudo começou em uma noite gelada de inverno. O tipo de noite em que o vento corta a pele como lâminas de gelo. Minha irmã, Ana, tinha saído para dar uma volta pela floresta. Era algo que ela sempre fazia para se acalmar, pensar na vida. Eu estava dentro de casa, me aquecendo perto da lareira, quando o tempo foi passando e nada dela voltar. No começo pensei que ela tinha se perdido na beleza silenciosa da noite. Mas depois de algumas horas, comecei a me preocupar. Saí com uma lanterna, chamando por ela, mas só o eco da minha voz respondia. A angústia crescia a cada minuto. Liguei para as autoridades, e eles vieram rapidamente. Organizaram uma busca. Durante dias, vasculhamos cada pedaço daquela floresta, cada trilha, cada canto. Mas nada. Nenhum sinal dela, nenhum vestígio, nenhum corpo. Foi como se Ana tivesse sido engolida pela escuridão. As pessoas começaram a cochichar, a inventar histórias. Alguns diziam que ela fugiu, que decidiu começar uma nova vida longe de todos. Outros sugeriam que ela poderia ter caído em um penhasco ou sido atacada por algum animal selvagem. Mas no fundo, eu sabia. Eu sabia que havia algo mais. Algo tenebroso estava à espreita naquela floresta. Comecei a investigar por conta própria, a fazer perguntas que ninguém queria responder. Ouvi sussurros sobre criaturas antigas, sobre lendas que as pessoas preferiam esquecer. Lobisomens. No começo, pensei que era bobagem, só histórias para assustar as crianças. Mas quanto mais eu cavava, mais pistas encontrava. Rastros, relatos. E então, uma noite, vi com meus próprios olhos. A criatura não era só uma lenda, era real, gigantesca, coberta de pelo negro e com olhos que brilhavam como brasas no escuro. Ela se movia rápido, quase como um borrão, mas não o suficiente para escapar da minha visão. E foi naquele momento, naquele exato segundo, que minha vida mudou. Eu sabia que aquilo tinha levado minha irmã. Depois que minha irmã desapareceu, eu me recusei a aceitar que ela simplesmente se perdeu ou foi vítima de um acidente comum. Havia algo mais naquela história, algo que ninguém queria admitir. Então comecei a buscar respostas por conta própria. Falei com todo tipo de gente, pessoas que viviam à margem da sociedade, à espreita nas sombras. Eles eram como fantasmas, gente que só aparece quando você está disposto a mergulhar no desconhecido, sem medo de parecer louco. Foi em uma dessas noites, em um bar sujo no meio do nada, que conheci Joaquim. Joaquim era um velho de aparência frágil, mas seus olhos tinham uma profundidade assustadora, como se ele já tivesse visto mais do que qualquer um de nós conseguiria suportar. Ele me observou em silêncio por um tempo antes de falar. Não precisou de muitas palavras para perceber que eu estava desesperado por respostas. Começamos a conversar, e ele me contou o que eu já temia: lobisomens. Eu ri de início, claro, quem não riria? A ideia de homens que se transformam em feras nas noites de lua cheia parece tirada de um livro barato de terror. Mas, ao mesmo tempo, algo no fundo de mim sabia que era verdade. Joaquim sabia das coisas.
Ele me olhou nos olhos e disse, com uma tranquilidade perturbadora: se você quer encontrar sua irmã, é melhor se preparar. Eles são mais rápidos e mais fortes do que qualquer coisa que você já enfrentou. A partir daquele dia, Joaquim se tornou meu mentor. Ele me ensinou tudo o que sabia sobre essas criaturas. Eu aprendi a rastreá-los, a identificar seus sinais e, mais importante, a lutar contra eles. O treinamento foi intenso, muito mais do que eu esperava. Havia uma sensação constante de que eu estava me metendo em algo muito maior do que eu poderia lidar. Eu era apenas um homem comum, mas Joaquim me transformou em algo mais, em alguém que sabia como sobreviver quando as chances eram mínimas. As noites de lua cheia, que antes eram apenas uma fase bonita do ciclo lunar, agora me causavam arrepios. Eu sabia que em algum lugar, uma dessas criaturas estava à solta. E não demorou muito para que eu fosse jogado na minha primeira caçada. Lembro dessa noite como se fosse ontem. Eu estava numa floresta densa, sozinho, com nada além da escuridão e o som abafado dos meus próprios passos. O frio era cortante, e meu coração batia tão rápido que eu podia ouvir cada pulsação. O suor escorria pelo meu rosto, mesmo com o vento gelado. A cada estalo de galho, eu girava rapidamente, tentando identificar a origem do som. Foi quando ouvi o primeiro rosnado. Era um som gutural, profundo, que fazia os pelos da minha nuca se arrepiarem. Virei rápido, segurando firme a arma que Joaquim tinha me dado. Uma coisa velha, mas carregada de balas de prata, o único metal capaz de ferir essas bestas. Quando meus olhos finalmente se ajustaram à penumbra, eu o vi. Era ele, o lobisomem. A presença dele era esmagadora, como se o ar ao redor tivesse ficado pesado de repente. Ele era muito maior do que eu imaginava, com músculos que pareciam prestes a rasgar a pele. Seus olhos brilhavam no escuro, e aquele brilho me paralisou por um momento. Eu sabia que estava cara a cara com a criatura que provavelmente tinha levado minha irmã. O medo quase me engoliu por completo. Eu sabia que se vacilasse, seria o fim. Mas naquele instante, uma adrenalina estranha tomou conta de mim. O lobisomem avançou rápido como um raio. Eu consegui desviar por pouco, mas sua força era tão descomunal que só o impacto do movimento fez o chão tremer. A batalha foi um caos. Cada segundo parecia uma eternidade, e eu sentia que meu corpo estava no limite. A luta foi brutal, feroz de verdade. Não era como aquelas brigas coreografadas que você vê em filmes, cheias de movimentos precisos e bonitos. Era caos puro. Eu me movia no instinto, com o coração na boca, enquanto o lobisomem avançava, cada ataque dele uma explosão de fúria e força. As garras dele eram rápidas, afiadas, e em vários momentos eu senti o ar sendo cortado perto do meu rosto, sabendo que um deslize seria fatal. Eu mal tinha tempo de pensar, só reagir. O chão sob os meus pés parecia escorregadio. Minhas mãos suavam de tanto segurar a arma com força. Foi quando, em um segundo de sorte ou desespero, eu consegui cravar a estaca de prata bem no coração dele. Aquele momento ainda está gravado na minha memória. O som do metal perfurando a carne, o grito da criatura era algo que não dava para descrever. Um grito profundo, animalesco, cheio de dor e raiva, como se ele estivesse sentindo mais que apenas a dor física, mas o fim de uma existência amaldiçoada. Eu deveria ter sentido vitória, certo? Afinal, tinha conseguido derrotar um lobisomem, uma das criaturas mais temidas e perigosas que existem. Mas o que eu senti foi algo completamente diferente. Não foi um momento de glória, nada de adrenalina ou orgulho. O que senti foi alívio. Alívio por ter sobrevivido, por ainda estar respirando, por ter feito o que precisava ser feito. Mas também havia um peso enorme em cima de mim. Não é só uma batalha física, sabe? Quando você está cara a cara com uma dessas criaturas,
você está lutando contra seus próprios demônios, seus medos mais profundos. Enquanto ele agonizava ali na minha frente, eu vi nos olhos dele algo que nunca vou esquecer. Uma espécie de tristeza. Não sei explicar bem, mas era como se naquele último momento a fera tivesse se tornado humana de novo. Mesmo que por um breve segundo. Foi nesse instante que percebi que essa vida que eu escolhi, ou que escolheu a mim, não era só sobre caçar monstros. Era sobre enfrentar a dor, encarar os traumas, tanto os meus quanto os das pessoas que eu tento proteger. Porque veja, cada lobisomem que eu mato é uma lembrança da minha irmã. Cada batalha é um lembrete de que ela se foi e de que eu não estava lá para protegê-la. Essa missão, essa loucura toda, não é só sobre vingança. No início, sim, era a raiva que me movia. Mas hoje é diferente. Eu faço isso para garantir que outras pessoas não passem pelo que eu passei. Para que ninguém mais tenha que acordar de madrugada e descobrir que alguém que ama simplesmente desapareceu, levado por algo que a maioria das pessoas nem acredita que existe. Já perdi a conta de quantas vezes estive nesse mesmo ciclo. A cada lua cheia, lá estou eu, me preparando para encarar mais um. Já perdi a conta de quantas cicatrizes carrego no corpo, cada uma delas uma lembrança de uma luta que quase não sobrevivi. Mas o que pesa mais são as cicatrizes na mente. Porque cada vez que mato um lobisomem, uma parte de mim também morre. Cada criatura que enfrento é única à sua maneira, como se cada uma tivesse uma assinatura própria de terror. Algumas são incrivelmente astutas, capazes de me cercar sem fazer o menor ruído, esperando o momento perfeito para atacar. Outras são pura brutalidade, movendo-se com uma força esmagadora, destruindo tudo ao redor sem pensar duas vezes. Mas, no fundo, todas compartilham algo essencial: uma fome incontrolável por carne humana. E essa fome é o que as torna tão perigosas. Elas não caçam por esporte, não matam por diversão. Elas seguem um instinto primordial que as torna implacáveis, e você pode sentir isso nos olhos delas. Quando elas te encaram, você percebe que naquele momento você é só uma presa. Mesmo com essa rede de aliados, com pessoas que sabem a verdade e lutam ao meu lado, a solidão é inevitável. No fim das contas, somos todos ilhas cercadas pela escuridão, cada um com suas batalhas internas, com seus demônios pessoais. Ninguém pode realmente entender o peso que carrego, nem mesmo aqueles que lutam ao meu lado. Porque quando a noite cai e o perigo se aproxima, é só você contra a besta. O apoio existe, mas ele não pode aliviar a solidão que sinto no coração. A única coisa que ainda me mantém de pé são as lembranças da minha irmã. Seu rosto, sua voz, tudo isso se torna um combustível para continuar. Cada criatura que caço, cada lobisomem que elimino, é uma pequena vingança pelo que aconteceu com ela, uma tentativa desesperada de honrar sua memória. Mas, ao mesmo tempo, é uma missão maior, algo que vai além da minha própria dor. Estou aqui para proteger os inocentes, as pessoas que nem sequer imaginam o que se esconde no escuro. E você? Estaria disposto a encarar o inimaginável para proteger quem você ama? A vida que eu levo exige mais do que coragem. Então eu te digo, esteja atento, porque na próxima lua cheia, o perigo pode estar mais perto do que você imagina. E quando isso acontecer, você vai estar pronto para encará-lo? Só os mais comprometidos chegam até aqui. Então comenta aí, eu quero mais histórias de lobisomem. Tem outra coisa importante que eu preciso te falar. Criamos uma playlist cheia de histórias e relatos de terror. Clica no card. Eu garanto que é melhor que Netflix. Estúdio Epic Filmes. Curta, inscreva-se e ative as notificações.